Há feridas que não se veem, mas que nos acompanharam durante toda a vida. Cicatrizes invisíveis que não sangram, mas que condicionam o que dizemos, como amamos, como confiamos, como reagimos quando algo nos dói. E muitas dessas feridas, embora você as ignore ou as tenha esquecido, nasceram quando ainda não sabia falar, quando ainda acreditava que o mundo era um lugar seguro e que os adultos sabiam o que faziam. Este vídeo é para você que ainda carrega essa dor e não sabe como soltá-la. Carl Jung, um dos pensadores mais brilhantes do século XX, dedicou boa parte de sua vida a entender as profundezas da alma humana. Ele não se contentou em observar o presente, foi até a origem, até o mais primitivo, até a infância. E descobriu algo que pode mudar sua vida. Que o que você é hoje não é apenas produto de suas decisões conscientes, mas também da criança que você foi, do que viveu, do que lhe faltou e do que sua alma aprendeu a calar para poder sobreviver. Quero que você fique até o final deste vídeo, porque não apenas vai entender por que é difícil confiar ou porque sabota sua felicidade quando ela finalmente chega. Você vai aprender como curar essas feridas, mas não com frases vazias, nem com promessas mágicas. Aqui usaremos os ensinamentos de Jung como guia e eu o levarei passo a passo, desde a compreensão até a prática, para que você inicie um processo de verdadeira transformação. Você não está quebrado, você está ferido. E há uma enorme diferença entre ambas as coisas. Estar quebrado implica que você já não serve, mas estar ferido significa que você pode curar. E curar não é voltar ao passado para reviver a dor, mas retornar com as ferramentas que você tem hoje e resgatar a parte de você que ficou presa no silêncio, na confusão, no abandono, na raiva, no medo. Você já se perguntou por que há coisas em você que não consegue controlar? Por que reage com raiva quando alguém se afasta de você? Por que uma tristeza que você não explica o invade quando alguém o ignora? Jung dizia que em cada adulto habita uma criança que lembra. E essa criança, embora sua mente a tenha esquecido, ainda guarda memórias emocionais que não foram integradas, apenas reprimidas. Hoje vamos olhar para essa criança, não para julgá-la, não para culpar ninguém, mas para reconhecê-la. Porque o que não se reconhece, se repete. E muitos dos conflitos que você vive hoje, em seus relacionamentos, em sua autoestima, em sua forma de viver o presente, não são erros novos, são ecos de feridas antigas que ainda supuram dentro de você. Nas próximas sessões deste vídeo, eu o guiarei por um caminho de compreensão profunda. Vou mostrar as feridas mais comuns que nascem na infância: o abandono, a traição, a humilhação, a injustiça, a negação de sua individualidade. E com os ensinamentos de Carl Jung como base, ajudarei você a dar-lhes nome, forma e, sobretudo, sentido. Jung acreditava que no inconsciente se escondiam as chaves de nossa cura, e que ao iluminar aquilo que estava oculto, podíamos recuperar o poder que um dia entregamos por medo, por dependência ou por necessidade de sobreviver. A infância é o lugar onde nasceram muitas sombras, mas também pode ser o lugar onde você volte a encontrar sua luz. Não importa se você teve uma infância aparentemente boa, a ferida nem sempre vem de um trauma evidente. Às vezes, nasce do silêncio. De uma mãe que estava presente, mas emocionalmente ausente. De um pai que provia, mas não abraçava. De uma família que nunca gritou, mas também não soube escutá-lo. As feridas nem sempre são visíveis, mas são transformáveis. O que você aprenderá neste vídeo tem o poder de iniciar sua cura. E digo iniciar, porque curar não é um ato imediato. É um processo profundo, íntimo, constante. É voltar à origem com respeito, com amor, com compaixão. E se você fizer isso, se decidir iniciar essa jornada rumo à sua infância, com os ensinamentos de Jung, não apenas mudará seu presente, mas liberará seu futuro de continuar repetindo um passado que não escolheu. Ninguém nos ensinou a curar.
nos ensinaram a aguentar, a nos fazermos de fortes, a ignorar a dor, a superá-la com frases como "já passou", "não foi tão grave" ou "isso foi há anos". Mas o que o corpo não esquece, a alma também não. E se sua reação emocional ainda fala com a voz de uma criança ferida, então é hora de fazer algo. Porque você não merece viver a partir da ferida. Você merece viver a partir da liberdade. Este não é apenas mais um vídeo. Este é um espaço seguro para a sua alma, um lugar onde você pode começar a olhar para dentro sem medo, porque o fará acompanhado, com uma guia. O fará sabendo que não está louco, que não está exagerando, que não é fraco. Você é humano. E os humanos, como ensinou Jung, curam quando aceitam sua sombra e abraçam sua criança interior. Há uma promessa que quero fazer a você desde já. Se você ficar, se ouvir com o coração aberto, se permitir sentir, compreender, lembrar, então algo dentro de você vai mudar. Talvez você não perceba de imediato, mas dentro de algumas horas, alguns dias, quando reagir de forma diferente diante de algo que antes lhe doía, você perceberá que essa criança já não está tão sozinha. O que aconteceu na sua infância não foi sua culpa, mas curar essa parte de você é sua responsabilidade. Porque enquanto continuar culpando os outros por sua dor, você continuará entregando a eles seu poder. E este vídeo, precisamente, é para ajudá-lo a recuperar esse poder, com uma base sólida, com sabedoria psicológica profunda e com exercícios que você pode aplicar desde hoje. Carl Jung dizia que não há tomada de consciência sem dor, mas também dizia que o sofrimento desnecessário desaparece quando você para de resistir ao que aconteceu e começa a integrá-lo. Hoje vamos parar de resistir. Hoje vamos iluminar o que ainda dói. E nesse ato, você encontrará uma nova forma de caminhar pela vida, mais livre, mais forte, mais você. Este vídeo está cheio de valor, não porque lhe diga o que pensar, mas porque o convida a pensar consigo mesmo, a dialogar com o que você foi, a se dar permissão para chorar se for necessário, mas também para celebrar quando se reconhecer pela primeira vez em muito tempo. E isso vale mais do que qualquer outro tipo de sucesso. Proponho algo. Não o escute com a mente, escute com a alma. Não se apresse para entender tudo. Simplesmente fique aqui. Permaneça, sinta, respire. Permita-se ouvir a história que você mesmo esqueceu de contar. Porque sua história precisa ser ouvida, mesmo que seja apenas por você. As palavras que você ouvirá aqui não buscam que você aponte culpados, mas que recupere sua responsabilidade emocional. Não querem vitimizá-lo, querem lhe dar ferramentas. Porque quando você entende por que reage como reage, começa a ter opções. E aí, exatamente aí, nasce sua liberdade. Jung nos ensinou que tudo o que negamos em nós se manifesta fora como destino. Ou seja, o que você não cura, você repete. E se você não o repetir, seus filhos, seus parceiros, seus vínculos o herdarão. Por isso, este vídeo não é apenas por você. É por aqueles que o cercam. É pelas versões futuras de você que merecem uma vida mais leve. Pode ser que esse processo doa, mas não tema. A dor que cura é diferente da dor que destrói. A primeira limpa, transforma, organiza. E aqui, juntos, vamos atravessar essa dor com amor, com consciência, com compaixão, para que, quando você olhar para trás, possa dizer: está curado porque finalmente entendi. Curar a infância não é esquecer, é lembrar com consciência, é olhar para a criança que você foi e dizer-lhe: você já não está sozinho, agora eu cuido de você. E isso, embora pareça pequeno, pode mudar sua vida inteira. Porque quando a criança interior se sente vista, o adulto pode finalmente descansar. Quando você terminar este vídeo, não apenas terá entendido como curar as feridas de sua infância, também terá aprendido a honrar o que viveu sem que isso continue a condicioná-lo. Aprenderá a soltar sem esquecer, a perdoar sem justificar,
a se reconstruir sem perder sua essência. Carl Jung afirmou: até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Essa frase é a bússola com a qual vamos percorrer este caminho. Porque muitas das decisões que tomamos hoje, os vínculos que escolhemos, as emoções que transbordam sem explicação, são expressões de partes de nós, que continuam agindo a partir de um canto inconsciente, sem terem sido reconhecidas nem curadas. Curar as feridas da infância, segundo Jung, começa por trazê-las à luz da consciência. A primeira grande ferida que exploraremos é a do abandono. Ela pode ter surgido não apenas pela ausência física de uma figura parental, mas também pela ausência emocional. Um pai ou uma mãe pode estar presente e ainda assim não nos ver, não nos ouvir, não se conectar com nossas necessidades internas. Jung nos ensinou que a criança que não foi vista em sua essência cresce sentindo que deve fazer algo para merecer amor. Essa é a raiz de muitas relações codependentes na idade adulta. Faça este exercício agora mesmo. Feche os olhos por um instante e lembre-se de uma situação na sua infância em que precisou de consolo e não o recebeu. Que idade você tinha? Onde estava? O que precisava dizer? Permita-se sentir esse momento sem se julgar. Depois, escreva nos comentários ou em seu caderno pessoal: hoje reconheço o que precisava de, e complete a frase. Este exercício abre a porta para o diálogo com sua criança interior. Outra ferida profunda é a da humilhação. Isso ocorre quando, durante nossa infância, fomos expostos, comparados, ridicularizados ou castigados por mostrar vulnerabilidade, por chorar, por ter medo, por pedir atenção. Jung dizia: a alma sofre quando é obrigada a negar sua natureza. Cada vez que nos ensinaram que sentir era ruim, uma parte de nossa alma se fragmentou. Curar essa ferida implica recuperar a dignidade que nos foi roubada quando mal estávamos aprendendo a ser. A ferida da traição nasce quando uma figura que deveria nos proteger quebrou nossa confiança. Pode ser uma promessa não cumprida, um segredo traído, ou até mesmo um gesto que quebrou nossa segurança emocional. Jung explicava que a sombra se constrói com aquelas experiências que reprimimos para não sofrer. E a traição muitas vezes obriga a criança a reprimir seu desejo de confiar. Na idade adulta, isso se manifesta como hipercontrole, desconfiança crônica e dificuldade para delegar. Pergunte-se: você lembra de alguma promessa que lhe fizeram e que nunca foi cumprida? Que parte de você morreu naquele dia? Escreva uma carta sem enviá-la para essa pessoa, como se você tivesse 5 anos novamente. Não pare para pensar. Apenas escreva. Depois de terminá-la, leia-a em voz alta. Permita-se chorar se necessário. Essa carta não é para o outro, é para você. É sua forma de dizer a si mesmo que o que viveu foi real. A quarta ferida é a da injustiça. Ela surge quando o ambiente foi autoritário, frio ou inflexível. Quando nos exigiram ser perfeitos. Quando não nos permitiram falhar, brincar, errar sem castigo. Jung dizia: não se alcança a iluminação imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E essa escuridão muitas vezes começa na infância, quando somos obrigados a reprimir o espontâneo e natural, para nos encaixarmos em moldes que nunca foram nossos. Às vezes, a ferida não tem uma cena específica, é difusa. Está feita de pequenas omissões, de olhares que não estavam, de abraços que não chegaram. Jung falava da criança divina que todos carregamos dentro de nós. Mas essa criança divina, quando não é nutrida, torna-se uma figura esquecida, sepultada pelo adulto funcional que sorri por fora e chora por dentro. Curar significa voltar a buscá-la, tirá-la do exílio e perguntar-lhe: o que você precisa de mim hoje? Faça isso agora. Busque uma fotografia sua da infância. Olhe-a por alguns minutos. Observe seus olhos, sua postura, sua energia. Depois, escreva em seu caderno ou nos comentários: hoje,
prometo a você que... E complete essa promessa com o que você precisa dar a si mesmo: tempo, respeito, descanso, cuidado, amor. É um pacto. E os pactos consigo mesmo, quando honrados, começam a reparar o que outros quebraram. A quinta ferida é a negação da individualidade. Jung acreditava profundamente no processo de individuação, essa jornada da alma rumo à sua autenticidade. Mas muitos de nós crescemos em ambientes onde ser diferente era punido, onde nossas ideias eram invalidadas, onde nossa criatividade era corrigida antes de florescer. E o que fizemos então? Nos adaptamos. Fomos o que esperavam, e nesse ato, perdemos nossa forma. Pense agora. Que coisas você fazia quando criança e depois abandonou para agradar aos outros? Desenhava? Sonhava com algo? Tinha ideias estranhas que o fizeram calar? A criança que foi obrigada a se encaixar torna-se o adulto que esquece quem é. E Jung foi claro: ser você mesmo é o mais assustador e também o mais libertador que você pode fazer. Recuperar essa essência é parte do processo de cura. Muitos adultos carregam hoje uma angústia crônica que não conseguem explicar. Dormem mal, sentem-se vazios, temem ser abandonados sem motivo aparente. E sabe por quê? Porque sua criança interior ainda está esperando ser resgatada. Jung dizia que curar não é mudar o passado, é ressignificá-lo. E ressignificar é voltar, observar com olhos novos e decidir agir de forma diferente. Vamos fazer algo agora. Quero que você feche os olhos e visualize uma sala vazia. Dentro dela está a criança que você foi. Ela está sentada, esperando. Aproxime-se em sua mente. Sente-se ao lado dela. Não diga nada, apenas a abrace. Diga com sua presença: estou aqui. Essa simples imagem pode abrir um canal emocional tão profundo que a visualização por si só se torna um ato reparador. Faça isso todas as noites durante 7 dias. Observe como muda sua forma de falar consigo mesmo. Jung não nos ensinou a curar de forma linear. Ele falava de ciclos, de símbolos, de sonhos, de olhar além do comportamento visível para encontrar a verdade por trás da máscara. Porque sim, todos usamos máscaras. E muitas vezes, essas máscaras são heranças da infância: a do forte, a do engraçado, a do perfeito, a do salvador. Mas o que há por trás dessa máscara? Quando você consegue tirar essa máscara por um momento e se permitir ser você, vulnerável, confuso, autêntico, algo dentro de você descansa. E nesse descanso começa a cura. Curar não é fazer mais, é soltar o esforço de ser o que nunca foi. Jung dizia que cada um de nós deve encontrar seu próprio caminho. E por isso, o que oferecemos aqui não são receitas. São ferramentas, convites, portas. Mas a decisão de entrar é sua. E cada porta que você atravessa o leva um pouco mais perto de si mesmo. Agora quero que você faça este exercício nos comentários. Complete a frase: hoje decido deixar de carregar com, e escreva aquilo que já não lhe pertence. Expectativas alheias, culpas herdadas, máscaras impostas, traumas que não são seus. Escrevê-lo é o primeiro passo para soltá-lo. Cada ferida que você traz desde sua infância pode se tornar uma fonte de poder se você decidir atravessá-la com consciência. Jung o explicou de forma magistral. Não há transformação sem dor. Mas também disse: o encontro com si mesmo é o mais solitário, mas também o mais enriquecedor de todos. Você está aqui porque está pronto. Talvez não soubesse, mas está. Pronto para parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. E este vídeo é apenas o começo. As feridas de sua infância não o definem, mas elas o revelam. E quando você aprende a vê-las com clareza, elas deixam de controlá-lo. Tornam-se parte de sua história, não de sua prisão. Se este vídeo o tocou, se algo dentro de você despertou, deixe nos comentários a frase: hoje decido abraçar minha criança interior. Faça isso com orgulho, com força.
Que esse comentário não seja apenas uma frase, que seja sua declaração de início, seu grito de consciência, seu primeiro passo rumo à liberdade emocional. Carl Jung sabia que a alma humana não se cura com teorias, mas com símbolos. Por isso, introduziu o conceito do si mesmo como uma totalidade que vai muito além do ego. Curar as feridas da infância, para Jung, não significava simplesmente se sentir bem, mas integrar as partes fragmentadas da alma em uma única consciência unificada, onde já não há divisão entre o que você é e o que acredita que deveria ser. O que dói não é apenas o que nos fizeram, mas o que decidimos que isso significava sobre nós mesmos. Uma criança que foi abandonada não sente apenas dor pela ausência, mas gera uma conclusão: não vale o suficiente para que fiquem. Essa interpretação se instala como uma verdade interna e, a partir daí, constrói vínculos futuros. Jung insistia que a verdadeira cura não era apenas emocional, era cognitiva e simbólica. É questionar o que acreditamos sobre nós mesmos por causa do que nos fizeram acreditar. Um dos conceitos mais poderosos de Jung é o do arquétipo da criança ferida. Ele não o via como uma simples metáfora, mas como uma realidade viva no inconsciente coletivo. Todos carregamos dentro de nós essa criança que um dia foi, que ainda sonha, que ainda espera, que ainda teme. E enquanto essa criança não for ouvida, a ferida permanece ativa, embora o adulto se vista com trajes de sucesso ou máscaras de independência. Você já se perguntou por que se sabota justo quando algo vai bem? Por que se afasta de quem o ama? Por que foge quando alguém se aproxima demais? Jung o explicaria assim: porque sua criança interior ainda não acredita que o amor seja seguro. Porque a ferida não entendeu que já não é necessário se proteger. O inconsciente não obedece ao tempo. Obedece à emoção não resolvida. Por isso, repetimos padrões, não por teimosia, por lealdade ao trauma. Freud, embora tivesse uma visão mais centrada na sexualidade infantil, também compreendeu que os primeiros anos eram determinantes. Mas Jung foi além. Ele não apenas analisou os eventos, mas o que eles simbolizavam. Ele dizia que o sintoma é a linguagem da alma quando ela não foi ouvida. Assim, sua ansiedade, seus medos, suas reações desproporcionais não são falhas, são mensagens. E se você os ouvir, eles o libertam. Quando você começa a olhar para dentro, descobre que muitas de suas emoções mais fortes não são adultas, são emocionais, mas de outra época. São o eco de uma emoção que ficou presa em um corpo pequeno, em uma memória sem palavras. Jung dizia: tudo o que não enfrentamos na consciência se torna destino. Por isso, a infância não termina até que seja olhada. A ferida da infância tem um aliado silencioso, o complexo. Jung desenvolveu o conceito de complexos emocionais para explicar por que certas situações nos desencadeiam com tanta intensidade. Não é apenas que alguém não o escute, é que, quando não o escutam, ativa um complexo de invalidez que ficou fixado em sua infância. O adulto sente a rejeição do presente, mas quem reage é a criança do passado. Alfred Adler, colega e depois dissidente de Freud, também reconheceu que a infância gera roteiros de vida. Para Adler, a inferioridade percebida na infância nos leva a construir um estilo de vida compensatório. Por isso, muitos buscam ser bem-sucedidos não por amor próprio, mas para tapar uma ferida de desvalorização. Jung diria que esse sucesso sem a integração da criança interior se torna vazio, porque o externo nunca cura o que foi danificado por dentro. Winnicott trouxe algo essencial. A criança não precisa de uma mãe perfeita, precisa de uma mãe suficientemente boa. Isso significa que as feridas não vêm apenas de grandes traumas, mas de ausências emocionais repetidas, de uma falta de conexão autêntica. Muitas pessoas sentem culpa por terem tido uma boa infância e ainda assim carregarem feridas profundas. Jung diria: não importa o que aconteceu,
mas como sua alma o interpretou. Jung também nos presenteou com o conceito do processo de individuação. Uma rota que começa quando você decide parar de ser o que esperam de você e começa a ser você mesmo. E esse caminho passa, inevitavelmente, por curar a criança interior. Porque você não pode construir uma identidade sólida sobre fragmentos não integrados. O adulto real nasce quando a criança ferida é ouvida e transformada em fonte de sabedoria. Um dos momentos mais impactantes do trabalho interior ocorre quando paramos de culpar. Quando já não se trata de buscar culpados fora, mas de recuperar o poder dentro. Jung dizia: a culpa não é transformadora, mas a responsabilidade sim. É aí que você deixa de viver a partir da ferida e começa a viver a partir da escolha. Curar é esse momento em que, sem justificar o passado, você decide que seu futuro lhe pertence. A ferida mais silenciosa é a que se esconde por trás do "está tudo bem". Aqueles que aprenderam a sobreviver sendo os fortes, os responsáveis, os maduros. Mas por trás desse personagem, muitas vezes, há uma criança que se sentiu obrigada a carregar a dor dos outros. Jung chamava isso de inflação do ego, uma máscara de força que encobre uma carência. E essa máscara, cedo ou tarde, se quebra se não for curada. Um dos exercícios mais potentes para isso é se olhar no espelho todas as manhãs e dizer em voz alta: já não preciso provar nada para merecer amor. No início, parecerá absurdo, mas repita, porque seu subconsciente precisa se reprogramar. Precisa ouvir o que nunca ouviu. Precisa parar de viver condicionado por feridas que já não correspondem a quem você é hoje. Jung era um visionário porque não dividia o ser humano em pedaços. Ele entendia que corpo, mente, emoções, símbolos e espiritualidade formam uma totalidade. Por isso, curar a infância não é apenas entender o que aconteceu, mas reintegrar as partes perdidas da alma. Voltar a sonhar, voltar a brincar, voltar a dizer o que foi calado, voltar a sentir sem medo. E sabe de uma coisa? Não é tarde. Não importa se você tem 20, 30, 40 ou 60 anos. A criança interior não tem idade. E enquanto ela estiver ferida, pedirá ajuda de 1000 formas. Com relacionamentos destrutivos, com insatisfação crônica, com angústia sem causa aparente. Mas se você decidir ouvi-la, se decidir tomá-la pela mão, a vida começa a se mover em outra direção. Jung também falava dos sonhos como a linguagem da alma. Muitas vezes, sonhamos com crianças perdidas, com casas velhas, com caminhos sem saída. E se esses sonhos fossem mensagens da criança que você foi? E se em vez de ignorá-los, você começasse a escrevê-los, a dar-lhes forma, a conversar com eles? Curar também é interpretar sua vida como um símbolo, não apenas como uma sequência de eventos. A infância deixa códigos internos. E Jung acreditava que a arte, o desenho, a escrita eram ferramentas de canalização. Quando foi a última vez que você pintou sem se julgar? Que escreveu sem se corrigir? Faça isso. Não para mostrar a ninguém, para falar consigo mesmo. Porque às vezes, a voz da criança não sai em palavras, mas em cores, em formas, em símbolos que escapam ao julgamento do adulto. O que mais nos assusta, muitas vezes, não é lembrar a ferida, mas o que fizemos para sobreviver a ela. As máscaras que adotamos, as formas de fechar o coração, as atitudes que hoje nos afastam do que desejamos. Mas Jung dizia: conhecer-se a si mesmo é aceitar que somos luz e sombra. Curar não é se tornar alguém melhor. É aceitar tudo o que você é, até o que quis esconder. Você não precisa continuar arrastando a história que lhe contaram. Pode escrever uma nova, mas para isso, deve parar, olhar para trás e falar com essa parte de você que ainda chora em silêncio. Porque o adulto funcional não pode avançar se a criança interior ainda grita. Jung o disse claramente: o privilégio de toda uma vida é chegar a ser quem você realmente é. E isso, em essência, é este processo.
uma volta para casa, um abraço ao passado, não para ficar lá, mas para resgatar o que você esqueceu, sua ternura, sua espontaneidade, sua autenticidade, sua capacidade de amar sem medo. Quando você cura a criança que foi, começa a habitar a vida com mais profundidade. E isso é liberdade. Muitas vezes, por trás da adição à aprovação, esconde-se uma criança que só queria que seus pais a olhassem e a reconhecessem. Essa necessidade, quando não resolvida, torna-se uma busca constante por validação externa. Jung o explicou magistralmente. O ego se torna uma construção vazia se não estiver enraizado no si mesmo. O que você busca fora, se não cultivar dentro, torna-se dependência emocional. Nos relacionamentos, essas feridas se manifestam com força. Você se apega rápido demais, ou se afasta quando se sente amado, ou repete vínculos com pessoas frias, controladoras ou inacessíveis. Não é por acaso. Você está repetindo inconscientemente os vínculos de sua infância para tentar resolver o que não pôde naquela época. Jung chamava isso de eterno retorno do trauma não curado. Um ciclo que só se quebra com consciência e compaixão profunda por si mesmo. É imprescindível diferenciar entre a compreensão intelectual da ferida e sua integração emocional. Muitas pessoas podem explicar seu passado, mas ainda reagem como se o estivessem vivendo. Jung acreditava que a verdadeira mudança ocorre quando o corpo e a alma se sentem seguros para soltar a armadura. E essa segurança não vem de entender tudo, mas de começar a confiar em si mesmo a partir do presente. A ferida também se esconde no corpo. Jung foi um dos primeiros a sugerir que o inconsciente se expressa não apenas nos sonhos, mas também nos sintomas físicos. Dores crônicas, fadiga inexplicável, problemas digestivos ou insônia podem estar ligados a emoções reprimidas desde a infância. Por isso, a cura real deve incluir também a atenção ao corpo como contenedor de memórias emocionais não resolvidas. Nas decisões que você toma, sua criança interior também fala. O trabalho que você escolhe, o parceiro com quem se vincula, a forma como lida com seu dinheiro ou seu tempo, tudo isso está tingido por sua história interna. Quando você toma decisões a partir da ferida, age por medo. Mas quando as toma a partir de sua consciência integrada, começa a construir uma vida baseada em sua essência, não em suas carências. Existe uma ferida silenciosa que poucos reconhecem, a de não ter sido ouvido. Quando na infância, suas ideias, suas emoções ou suas perguntas foram ignoradas, você cresceu com a sensação de que o que pensa não importa. Na idade adulta, isso se manifesta como insegurança ao falar, medo de julgamento ou necessidade de justificar tudo. Jung falava da castração do pensamento autêntico como uma das feridas mais duras para a evolução da alma. Muitos adultos repetem a voz de seus pais em sua mente, sem sequer perceber. Essa voz crítica, perfeccionista, dura ou invalidante, torna-se parte do diálogo interno. E às vezes, o que você precisa não é mais motivação, mas mudar essa voz. Substituí-la por uma interna que o acompanhe com ternura. Jung ensinou que o ego não deve ser aniquilado, mas educado. E essa reeducação começa mudando como você fala consigo mesmo. Não podemos esquecer a importância do brincar na infância. Quando uma criança não pôde brincar, porque tudo era obrigação, exigência ou medo. O adulto que surge daí geralmente tem dificuldades para desfrutar, para descansar, para rir sem culpa. Jung considerava o brincar como uma via direta para o inconsciente, uma forma de expressão livre, onde a alma se mostra sem filtros. Voltar a brincar não é imaturo, é terapêutico. Na arte, também se esconde uma medicina ancestral. Jung valorizava profundamente a arte espontânea como canal de cura. Desenhar sem julgar, pintar sem buscar perfeição, escrever sem forma, deixar que a sombra tome forma no papel e, ao vê-la fora, perca poder dentro. Essa é a alquimia que ocorre quando você dá expressão ao que antes habitava apenas na escuridão.
Há pessoas que se sentem culpadas por terem feridas. Acreditam que se seus pais foram bons, então não deveriam se sentir mal. Mas Jung deixou claro: ninguém escapa às feridas, porque ninguém escapa ao processo de individuação. Mesmo os ambientes mais amorosos deixam vazios. Não porque sejam cruéis, mas porque os seres humanos não são perfeitos. A ferida nem sempre é culpa de alguém, mas sempre é responsabilidade de quem a carrega. O medo de ser abandonado, de não ser suficiente, de falhar, não são sinais de fraqueza. São partes humanas que todos compartilhamos. O que faz a diferença é como você se relaciona com esses medos. Jung dizia que o coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Curar não é se tornar invulnerável, é se tornar real. As memórias reprimidas nem sempre voltam como imagens. Às vezes, voltam como atitudes, como bloqueios, como emoções intensas sem causa aparente. Jung ensinou que o inconsciente não esquece. Apenas espera o momento certo para mostrar o que foi ocultado. Se você está tendo emoções que não entende, é muito provável que sua alma esteja pedindo para você olhar onde antes evitou ver. A espiritualidade foi outro pilar na visão de Jung. Não uma religião imposta, mas uma conexão profunda com o significado. Quando uma pessoa cura suas feridas, muitas vezes experimenta um renascer espiritual. Porque no fundo, a alma não busca apenas bem-estar, busca sentido. E dar sentido à sua dor, à sua história, à sua vida, é uma das formas mais elevadas de curar. No fundo de cada ferida, há uma pergunta não respondida: sou suficiente? E a maioria de nossas condutas adultas tenta responder isso de 1000 formas, trabalhando demais, buscando amor, evitando rejeição. Mas essa resposta não vem de fora. Jung diria que só quando você se enfrenta cara a cara pode finalmente dizer: sou suficiente porque me aceito, com tudo o que sou. Há algo profundamente poderoso em chorar pelo que lhe faltou. Não é fraqueza, é rendição consciente. Jung valorizava o choro como uma forma de purificação da alma. Porque o que se chora, se solta. E o que se solta, deixa espaço. Não reprima suas lágrimas. Elas são água que limpa as raízes emocionais para que você possa crescer. Quando você se permite olhar suas feridas com compaixão, começa a entender também as feridas dos outros. A empatia nasce do autoconhecimento. Jung dizia que quem não se conhece projeta, e assim, transforma suas próprias feridas em julgamentos sobre os outros. Mas quando você se conhece, quando se abraça, começa a ver o outro não como inimigo, mas como espelho. Uma das sinais de cura é que você para de buscar culpados. Já não importa quem teve a culpa. Importa quem tem o poder agora. E esse poder é seu. Sua história não precisa mudar para que você cure. Você pode mudar a forma como a carrega. E isso, em si mesmo, já é liberdade emocional. Se você pudesse dizer uma única frase à criança que foi, qual seria? Pare um momento. Respire. Escute dentro de si. Escreva. Diga em voz alta. Que essa frase se torne um mantra. Porque essa voz será a guia de sua alma adulta. Jung o dizia claramente. A alma cura quando o adulto se torna o protetor que a criança precisava. No amor próprio, há uma energia silenciosa que transforma, mas não um amor próprio superficial. Falamos do amor próprio que nasce de se olhar por completo, sem negar nada. Que diz, sim, fui ferido. Sim, às vezes caio. Mas aqui estou. Vivendo. Aprendendo, reescrevendo minha história. E isso é mais poderoso do que qualquer conquista externa. Carl Jung sustentava que dentro de cada um de nós habita uma ferida primária que se forma quando deixamos de ser quem somos para nos tornarmos o que o ambiente precisava que fôssemos. Esse ponto de fratura emocional é tão profundo que muitas vezes deixamos de ouvir a voz interna para seguir uma versão emprestada de nossa identidade. Curar, segundo Jung, é o ato sagrado de voltar a essa voz esquecida e dizer-lhe: você pode falar outra vez. Quando falamos de curar,
Não se trata de corrigir a criança que você foi, mas de ouvir o que ela não pôde dizer. Você lembra de algum momento na sua infância em que sentiu que não podia ser você? Uma ocasião em que se expressar foi punido ou ignorado. Jung diria que essa experiência ainda está viva em seu inconsciente e que, até que você a enfrente, continuará colorindo sua forma de se relacionar, de se expressar e de confiar. Comente abaixo se você se identifica com isso. Hoje escolho me expressar com liberdade. Jung introduziu a ideia de que a alma precisa de símbolos para curar. Por isso, muitos dos bloqueios emocionais não se resolvem com lógica, mas com imagens internas, com metáforas, com rituais pessoais. Algo tão simples como desenhar a casa em que você cresceu, ou escrever uma carta para seu eu de 5 anos, pode abrir canais de cura que anos de silêncio nunca conseguiram. Não subestime o poder de seus símbolos. Seus sonhos, suas memórias, seus gestos cotidianos são as chaves para liberar sua história emocional. Uma das feridas mais duras é a da criança que sentiu que devia salvar seus pais. Jung explicou que muitos adultos vivem com a carga de terem sido os mediadores da dor de seus cuidadores. Quando uma criança vê sua mãe chorar ou seu pai desbordado, muitas vezes adota inconscientemente o papel de protetor. Isso gera uma ferida de sacrifício silencioso. E curar implica dizer: já não sou responsável pela dor dos outros. Comente se isso ressoa com você. Hoje libero a carga que não era minha. Há uma frase de Jung que diz: o encontro com si mesmo é o mais solitário, mas também o mais enriquecedor de todos. Essa frase nos lembra que curar a infância nem sempre será compreendido pelos outros. Alguns rirão, outros não entenderão. Mas você não está aqui para agradar, mas para curar. E essa jornada, embora às vezes solitária, é o que o torna profundamente livre, autêntico, corajoso. Você não está sozinho, esta comunidade caminha com você. Um dos aportes mais transformadores de Jung foi a ideia do processo de individuação. Esse caminho em que uma pessoa deixa de se identificar com suas máscaras e começa a integrar sua totalidade. Não é um destino, é um trajeto. E curar as feridas de sua infância é a primeira porta desse trajeto. Quando você vê suas feridas como portais para sua essência, algo muda. Você para de fugir e começa a se ouvir com compaixão. É aí que a alma começa a despertar. Muitas pessoas sentem que curar é egoísta, que olhar para dentro é uma perda de tempo diante das demandas do mundo. Mas Jung dizia que nada externo pode lhe dar o que você não deu a si mesmo primeiro. Porque uma pessoa que não curou suas feridas projetará sua dor nos outros. Mas quem se reconciliou com sua história torna-se uma fonte de paz para seu entorno. Comente com força. Curar minha infância é o ato mais generoso que posso fazer por mim e pelos outros. Você sabia que, segundo Jung, muitas decisões de vida são guiadas por uma parte inconsciente que ainda tenta protegê-lo da dor da infância? Ele chamava isso de guardião do limiar. É essa parte de você que sabota suas relações, que o impede de confiar, que o mantém em alerta. Não é sua inimiga. É uma versão antiga de você que ainda não sabe que você já está seguro. Falar com esse guardião interior, com respeito, é uma das práticas mais profundas que você pode fazer. Escreva-lhe: obrigado por me proteger. Agora eu assumirei o comando. Jung acreditava que cada pessoa carrega um mapa interno que guia seu processo de cura. Esse mapa não está em nenhum livro, nem em nenhuma receita alheia. Está em seus sonhos, em suas emoções, nos momentos que mais o machucaram. Curar a infância é percorrer esse mapa passo a passo, com coragem. E você não precisa entender tudo. Só precisa dar o primeiro passo. E se chegou até aqui, você já o deu. Agora comente: sigo o mapa da minha alma rumo à cura. Para fechar esta parte, peço que você pare um momento para respirar e sentir isso com o coração. Você não está quebrado. Você está em processo. Você está desperto. Você está escolhendo um caminho que poucos ousam percorrer, e isso o torna alguém extraordinário. Jung dizia que só quando tocamos o fundo começamos a descobrir o ouro que há em nossa sombra. Então, se hoje você está sentindo, chorando, remexendo memórias, você não está se perdendo. Você está se encontrando. Há um momento na vida em que, sem saber como,
você sente que o externo já não faz sentido se o interno segue em ruínas. Aí começa o verdadeiro despertar. Esse instante sagrado em que você percebe que não se trata de mudar o mundo, nem os outros, mas de reconstruir a relação consigo mesmo, desde a raiz. Jung sabia. Não há nada mais poderoso do que um ser humano que curou seu passado e decidiu caminhar a partir de sua totalidade interior. Quando a criança interior foi negada, reprimida ou ignorada, o adulto que surge carece de uma identidade sólida. Ele se move conforme a expectativa, adapta-se por medo da rejeição, anula-se para pertencer. Erik Erikson, um dos pilares do desenvolvimento psicossocial, nos ensinou que, se na infância não se constrói uma base de confiança, de segurança e amor, as etapas seguintes se erguem sobre alicerces frágeis. Curar, então, não é voltar atrás, é reforçar esses alicerces com consciência para que o adulto possa se sustentar. Os vínculos afetivos da infância, especialmente a qualidade do apego, determinam em grande parte como nos relacionamos na vida adulta. John Bowlby, criador da teoria do apego, demonstrou que, quando os cuidadores não são emocionalmente consistentes, a criança internaliza uma sensação constante de ameaça ou abandono. E o que faz o adulto depois? Reproduz esse padrão. Busca segurança onde não há. Torna-se ansioso, evasivo ou hiperindependente. Jung, em sintonia com isso, diria que é preciso observar esse padrão, não castigá-lo. Integrá-lo, compreendê-lo e transformá-lo. As crianças que foram emocionalmente invalidadas, embora tivessem comida e teto, crescem com um vazio difícil de nomear. Alice Miller chamou isso de a tragédia da criança dotada. Esse pequeno ser humano que intui demais, que capta o estado emocional de seus pais, que aprende a cuidar sem ter sido cuidado. Essa criança cresce e geralmente se torna o adulto que todos admiram, menos ele mesmo. E curar, nesse caso, é aprender a se dar o que nunca recebeu, sem culpas. Um dos sintomas mais comuns das feridas infantis é o autossabotagem. Quando você está prestes a conseguir algo valioso, aparece o medo, a dúvida, o impulso de desistir. Por quê? Porque o inconsciente acredita que você não o merece. Jung relacionava isso com a sombra. Essa parte de você que guarda o negado, o ferido, o excluído. Se você não fizer as pazes com sua sombra, ela agirá sem sua permissão, como um titereiro invisível. O verdadeiro poder nasce quando essa sombra se torna sua aliada, não sua inimiga. Donald Winnicott falava de algo profundamente belo: o verdadeiro eu e o falso eu. O verdadeiro eu é espontâneo, vital, autêntico. O falso eu é uma couraça construída para sobreviver a um ambiente emocionalmente hostil. O problema é que muitos adultos vivem toda a sua vida a partir desse falso eu. Relacionam-se a partir dele, trabalham a partir dele, amam a partir dele. E um dia, colapsam. A cura ocorre quando você para, respira e começa a recuperar o genuíno em você. A criança interior não precisa que você lhe dê respostas complexas. Ela precisa que você a veja, que a ouça, que esteja lá. Virginia Satir, terapeuta familiar, dizia que o contato humano essencial é ser visto, ouvido e validado. Quando você começa a fazer isso consigo mesmo, algo muda. A ansiedade diminui. O corpo descansa. A culpa se dissolve. Porque a parte de você que foi esquecida finalmente se sente segura. Há uma ideia poderosa de Jung que pode quebrá-lo e ao mesmo tempo reconstruí-lo. Só aquele que olha para dentro desperta. Porque olhar para dentro é ver tudo. O que você ama e o que oculta. O que deseja e o que teme. E nem todos estão prontos para isso. Mas você está. Você está aqui. Você está lendo isso. Você está permitindo que a verdade entre, mesmo que doa. E isso já é uma forma de cura. Abraham Maslow, em sua famosa pirâmide de necessidades, colocou na base a segurança, o amor e a pertença. Mas como construir a autorrealização se essas bases estão fraturadas? O problema é que muitos tentam chegar ao topo correndo, sem terem curado o solo que pisam. Jung diria assim:
Você não pode chegar ao cume se não descer primeiro as suas raízes. Sanar a infância é descer as raízes e limpá-las com paciência, embora o mundo apenas aplauda os frutos. Muitos repetem a frase, sou assim, sem se questionarem se esse assim é uma escolha ou uma proteção. Você é realmente frio? Ou aprendeu a não precisar para não ser ferido novamente? Você é realmente forte? Ou está exausto de sustentar tudo para que ninguém te veja vulnerável? Jung diria que, enquanto não reconheceres a origem das tuas defesas, não saberás quem realmente és. E essa descoberta, embora dolorosa, é a liberdade que tanto buscas. No coração da maioria das feridas há um mandato invisível. Não sejas tu. Não sintas tanto. Não fales assim. Não rias alto. Não sonhes isso. E tu obedeceste. Porque eras criança. Porque precisavas pertencer. Mas agora, como adulto, podes quebrar esse feitiço. Podes escolher ser tu, mesmo que tudo trema. Como diria Jung, a autenticidade é uma forma de rebelião sagrada. Os sonhos, para Jung, eram o caminho mais direto ao inconsciente. Sanar a infância implica também ouvir o que sonhas. Apareces perdido, pequeno, confuso, procurado por alguém? Talvez seja a tua alma dizendo que é hora de te resgatares. Escreve os teus sonhos, lê-os em voz alta. Não tentes entendê-los. Deixa que eles te falem. Porque muitas vezes a criança interior te chama de lá, quando sentimos que não temos um lugar seguro no mundo. É porque esse lugar seguro não foi construído internamente. Jung dizia que o cinismo é esse centro sagrado ao qual sempre podes voltar. Não importa o que aconteça lá fora. Sanar não é escapar do mundo. É criar um lugar interno onde possas habitar sem medo, sem julgamento, sem abandono. O corpo também guarda o que a alma calou. Jung não sabia, embora no seu tempo a psicossomática fosse apenas intuída. Hoje sabemos. O corpo expressa o que não foi libertado. O estômago aperta o que não foi digerido. A garganta encerra o que não foi dito. A pele reflete a rejeição própria. Por isso, sanar a infância é também reconectar-se com o corpo, escutá-lo. Respirar. Habitar com amor. Viktor Frankl, criador da logoterapia, escreveu: o homem está disposto a suportar qualquer como, se tiver um porquê. Aplicado às nossas feridas, isso significa que podemos atravessar a dor se encontrarmos sentido. E Jung concordava. A cura não é apenas cura, é transformação com propósito. A tua dor pode transformar-se em sabedoria. A tua história em serviço. A tua ferida em caminho. Quando a criança interior se sente amada pelo adulto que és hoje, a vida torna-se mais leve. As relações deixam de ser campos de batalha. As emoções deixam de ser inimigas. Os teus erros tornam-se mestres. E a tua história, que antes pesava, transforma-se em testemunho. Jung diria que nesse momento, cruzaste um limiar sagrado, o da tua verdadeira vida interior. Por trás do perfeccionismo, muitas vezes, há uma criança que só queria a aprovação, que acreditou que, se fizesse tudo certo, ninguém a abandonaria. Jung identificou esse padrão como uma dissociação do eu real. A criança torna-se um personagem para sobreviver. O adulto vive exausto de atuar. Sanar significa permitir-te ser imperfeito sem medo. Ser amado por ser, não por fazer. Quando começas a dar a ti mesmo o que não recebeste, rompes uma corrente ancestral. Não é só por ti, é pelas gerações que te precedem e pelas que virão. Jung dizia que a alma não é individual, está conectada a um inconsciente coletivo. Sanar a tua infância tem um impacto silencioso, mas poderoso, em todo o teu linhagem. Começa contigo, mas não termina contigo. Se chegaste até aqui, não é por acaso. É a tua alma batendo à porta. É a tua criança interior dizendo: já é hora. Já é hora de viver diferente. De respirar sem medo. De amar sem máscaras. De construir-te a partir da compaixão. Carl Jung estaria orgulhoso de ti, porque estás fazendo o trabalho mais difícil, mas também o mais importante. Reunir-te contigo. A ferida emocional não é um defeito que deve ser corrigido.
é um chamado a olhar para dentro. Carl Jung compreendeu isso com uma profundidade quase espiritual. Para ele, cada sintoma, cada medo, cada relação falhada, cada autossabotagem é uma flecha que aponta para uma parte da alma esquecida. E quando temos a coragem de olhar para onde dói, então começamos a curar-nos. Não a partir do julgamento, mas da luz. Por trás do medo de rejeição, muitas vezes, esconde-se uma história de desapego precoce. Jung dizia que toda emoção não ouvida torna-se destino. O que significa isso? Que se não olhares para a tua ferida, ela falará por ti quando estiveres diante de alguém que amas, quando precisares tomar decisões importantes, quando estiveres sozinho e não souberes por que te sentes vazio. A emoção não resolvida não se evapora. Disfarça-se de decisões. Na infância não aprendemos apenas a falar ou a andar. Também aprendemos a sentir. E se cresceste num ambiente onde as emoções não eram validadas, é provável que hoje tenhas uma relação distante ou caótica com elas. Jung propunha integrar a emoção como um símbolo da alma. Sentir não é um problema, é uma bússola. E se te atreveres a sentir, começas a orientar-te por dentro. Um dos exercícios mais impactantes na terapia junguiana é o diálogo com as partes internas. Imaginar que falas com a tua criança ferida, com a tua sombra, com o teu protetor. Não é um jogo mental, é uma restauração da alma. Porque dentro de ti há muitas vozes, e até que não converses com elas, uma parte de ti continua governada por uma versão quebrada que precisa de atenção. Muitas pessoas vivem com uma sensação de impostor, como se estivessem fingindo ser adultos, fingindo ter a vida resolvida. E isso tem uma raiz profunda. Na infância, não se sentiram emocionalmente sustentadas. Aprenderam a atuar, a fingir força, a simular segurança. Jung dizia que a máscara, ou persona, é necessária, mas se te casares com ela, perdes-te. Sanar é tirar a máscara quando estás sozinho. E por fim, respirar como tu mesmo. Nas feridas mais profundas também está o núcleo da tua força. Jung afirmava que o ouro está na sombra. Não se referia a algo místico, mas a um processo psicológico real. Quando entras no que temes, descobres o teu poder. O que antes parecia insuportável, agora torna-se a tua mestria. Por isso, as pessoas que sanam a sua infância não se tornam fracas, tornam-se sábias. É comum que na idade adulta tenhas dificuldade em estabelecer limites se foste uma criança que teve de se comportar bem para não causar problemas. Essa criança não aprendeu a dizer não, porque temia perder amor. Mas essa mesma criança agora vive dentro de um adulto que permite coisas que não deseja. Jung não apenas te diria para colocares limites, ele te diria para observares de onde não os colocas. Porque o limite real constrói-se quando sabes que o teu amor não depende de agradar. Há feridas que não são ruidosas, mas são constantes. Como a criança que cresceu num lar onde não havia contato físico, onde ninguém a olhava nos olhos, onde ninguém perguntava como ela se sentia. Essa ausência, embora não seja abuso, deixa uma marca sutil, mas poderosa. A mensagem inconsciente de que não merece ser vista. Sanar nesse caso é uma afirmação repetida 1000 vezes até que se torne carne. Eu mereço ser visto, ouvido e amado. Jung não acreditava em soluções rápidas. Sabia que a alma tem o seu ritmo, a sua linguagem, a sua profundidade. Por isso, o seu método não era impor, mas acompanhar. Convidar-te a olhar. Às vezes, sanar uma ferida implica chorar o que não choraste aos 7 anos, ou gritar o que nunca pudeste dizer aos 5, ou abraçar-te como nunca fizeram aos 3. Isso não é regressão, é libertação. Quando entendes que as tuas feridas não são sinais de fraqueza, mas portas para a tua autenticidade, a tua relação com a dor muda. Já não a rejeitas, honra-a, porque sabes que cada emoção sentida te aproxima mais de ti. Sanar a infância é, em essência, voltar para casa. E essa casa não é um lugar físico. É um estado interno onde já não precisas fingir para pertencer. As pessoas que se sentem responsáveis por tudo e por todos
Muitas vezes foram crianças que cresceram em lares caóticos. Aprenderam que o seu valor dependia de serem úteis, de resolverem, de se comportarem bem. Mas a alma cansa-se desse peso. Jung diria que é preciso devolver essa responsabilidade. Não como um ato de egoísmo, mas como um ato de amor próprio profundo. Porque não podes sanar enquanto continuares a carregar o que não te pertence. A tristeza crônica, essa sensação de vazio constante, pode ter muitas formas. Às vezes é melancolia, às vezes ansiedade, às vezes vício em estímulos. Jung convidava a ver essa tristeza como um sinal da alma que quer ser ouvida. Porque a alma não grita, sussurra. E se não a escutares a tempo, o seu sussurro torna-se dor. Mas se te detiveres e escutares, ela começa a falar-te com clareza. Para Jung, a individuação era o processo de te tornares quem realmente és, além do que te ensinaram, além do que te exigiram. E esse processo não pode ser concluído se deixares a tua criança interior de fora. Porque ela é a portadora da tua essência, a parte de ti que ainda sabe brincar, rir, criar, amar sem condições. Se a excluis, repetes. Se a integras, renasces. Por trás de uma ira incontrolável, muitas vezes, esconde-se uma infância onde ninguém escutou a tua dor. Onde, cada vez que choravas, te mandavam calar. Onde as tuas necessidades eram vistas como incômodos. Essa repressão torna-se raiva. Não é que sejas violento, é que ninguém te ensinou a canalizar. Jung explicaria assim: a sombra toma o controle quando não a olhaste com ternura. Não para justificar, mas para compreender e transformar. Uma ferida muito comum é a de ter sido o adulto emocional da família, sendo apenas uma criança. O que mediava, consolava, organizava. Essa criança cresce sentindo-se responsável por tudo. Vive com ansiedade, com hipercontrole. Jung afirmava que o que fazes de forma extrema na idade adulta, muitas vezes, é a compensação do que faltou na tua infância. Sanar é aprender a soltar esse papel. A confiar. A deixar de salvar todos para finalmente começares a cuidar de ti. A falta de autoestima não é uma causa, é um sintoma. É a voz da criança que não foi celebrada, que não foi validada, que não foi nomeada na sua grandeza. Jung dizia que a alma floresce quando é reconhecida. Quando foi a última vez que te disseste: estou orgulhoso de mim? Faz isso hoje. Diante do espelho, não importa se ainda não acreditas. Continua a repetir, porque a tua alma precisa ouvir o que ninguém lhe disse. Muitos adultos vivem com uma sensação de desconexão constante. Não se encaixam, não se sentem em casa em nenhum lugar. Isso muitas vezes é reflexo de uma infância onde não houve um espaço emocional seguro. Jung chamava isso de nostalgia da alma. E a única forma de preencher esse vazio não é encontrar o lugar perfeito lá fora, mas criar esse lugar dentro. Um santuário interno. Um refúgio feito de amor próprio. O verdadeiro perdão não é justificar o que te fizeram. É libertar-te do papel de vítima. Jung dizia que perdoar é soltar a identificação com o trauma. Não porque não doa, mas porque já não queres viver a partir daí. O perdão, na visão profunda, é um ato de poder, de decisão, de renascimento. E tu podes fazê-lo, quando quiseres, no teu ritmo. Há feridas que só se curam com presença, não com palavras, não com explicações. Presença, estar contigo, escutar-te, não fugir de ti. Jung insistia que o maior ato de amor era sustentar-se a si mesmo nos momentos difíceis. Então, da próxima vez que sentires angústia, não corras. Fica. Respira. Toca o teu peito e diz: estou aqui contigo. Já não estás sozinho. A ferida da infância não te define. É parte da tua história, não da tua identidade. Não és o teu trauma. És quem sobrevive, quem se reconstrói, quem decide sanar. Carl Jung sabia disso e ensinou-o com humildade e paixão. Hoje, essa mensagem chega até ti para te lembrar que podes fazer diferente. Não por obrigação, por amor. Chegaste até aqui porque no fundo de ti há uma voz que já não quer continuar a ser ignorada. Essa voz é o eco da tua criança interior.
Não está a gritar para incomodar. Está a implorar para ser vista. E hoje, pela primeira vez em muito tempo, tu estás a olhar para ela. Estás a reconhecer a sua dor, a sua solidão, a sua ternura esquecida. Este não é o fim de um vídeo. Este é o começo da tua libertação emocional. Porque no dia em que te escutas com amor, tudo começa a curar-se. Carl Jung deixou-nos um mapa, um que não se traça em papel, mas em experiências. Ele sabia que a alma humana não segue linhas retas, mas espirais. E sanar é isso. Regressar, uma e outra vez, a ti mesmo. Mas, a cada vez com mais luz, com mais força, com mais amor próprio, com mais clareza. Hoje, levas contigo mais do que teoria. Levas a certeza de que o teu passado não define o teu futuro e de que podes transformar a tua ferida na tua maior sabedoria. Lembra-te de que a tua história não precisa de ser perfeita para ter valor. Não precisas de ter tido uma infância idílica para merecer paz. Mereces sanar porque estás vivo, porque estás aqui, porque estás a escolher olhar-te sem medo, porque estás a ouvir isto não como quem se diverte, mas como quem se reconstrói. E isso é coragem pura. Que não te digam o contrário. Olhar para dentro é um ato de heróis. O dia em que entendes que sanar a tua infância é também reescrever o teu presente e proteger o teu futuro, algo dentro de ti muda para sempre. Já não esperas que os outros o façam por ti. Tomas as rédeas. Tomas a tua história com as tuas próprias mãos e dizes: basta de esperar que me entendam. Hoje eu me entendo. E esse pacto contigo mesmo tem mais força do que 1000 desculpas alheias. Se em algum momento do vídeo choraste, estremeceste ou simplesmente sentiste que algo se movia dentro de ti, celebra-o. Não o escondas, não o cales. É o sinal de que a tua alma está viva. Está pronta. Está a responder. Porque as maiores mudanças começam no silêncio mais íntimo. E tu, com cada palavra que decidiste ouvir, estás a renascer de dentro. Agora, quero que faças algo muito especial. Para selar esta etapa, para te demonstrares a ti mesmo que este conteúdo foi mais do que informação, quero que desças aos comentários e escrevas, com toda a tua convicção: escolho sanar a minha infância. Hoje, sou a minha própria proteção. Que essa frase não seja apenas uma declaração, mas uma afirmação. Um início, uma âncora emocional para que te lembres de que já começaste este caminho. Este canal, psicologicamente reflexivo, não busca entreter, busca transformar. Não fazemos conteúdo por fazer. Fazemos conteúdo para tocar vidas, para iluminar cantos escuros, para estender uma mão invisível nos momentos de maior silêncio. E se estás aqui, é porque a tua alma decidiu não adiar mais a sua liberdade. É porque escolheste deixar de fugir e começar a abraçar-te. Agora sim, chegou o momento mais esperado. Vamos entrar na história, uma narrativa que dará vida a tudo o que falamos. Através de um personagem, da sua jornada, das suas sombras, verás refletida a tua própria transformação possível. Porque quando uma história é bem contada, não é apenas ouvida, é vivida, sentida, lembrada. Prepara-te para conectar com um relato que não foi feito para entreter, mas para te comover até aos ossos. Uma história que te fará ver a tua vida a partir de outra perspectiva, onde os ensinamentos de Jung tomarão forma humana, real, próxima. Onde compreenderás que a tua dor não é única, mas a tua cura será lendária. Então, respira fundo, abre o teu coração e deixa-te levar. Porque agora, a teoria transforma-se em vida. E o que estás prestes a ouvir pode ser o capítulo que mude a tua história para sempre. Aquela noite, enquanto o céu de Bogotá chorava com uma chuva suave e persistente, Elias caminhava sem rumo pela carreira 7. As gotas escorriam pelo seu rosto, mas ele não sabia se era água ou se finalmente se permitira chorar. Havia dias que não dormia bem, meses sentindo-se fora de lugar, anos carregando um silêncio que começava a gritar-lhe de dentro. Não entendia o que lhe acontecia, mas sabia de uma coisa: já não queria continuar a viver assim. Elias tinha 37 anos.
Era arquiteto, daqueles que desenham coisas belas para os outros enquanto vivem em ruínas internas. Aos olhos do mundo, tudo parecia em ordem. Um bom emprego, um apartamento em Chapinero Alto, viagens de vez em quando, uma vida bem-sucedida. Mas algo no seu interior desmoronava-se, e por mais que tentasse ignorá-lo, essa fenda tornava-se cada vez mais profunda. Tudo começou há alguns meses, quando o seu chefe, sem aviso prévio, o acusou de um erro que não cometera. A injustiça revolvia-o por dentro, não pelo fato em si, mas pela forma como ficou calado, paralisado, incapaz de se defender. Nessa noite, não conseguiu dormir. Não entendia por que o seu corpo reagia com uma mistura de raiva, tristeza e medo. Não entendia por que sentia que tinha 10 anos novamente. Foi à terapia por recomendação da sua irmã. Faz, mesmo que não entendas por quê, disse-lhe ela. A terapeuta era uma mulher serena, de olhar suave, mas penetrante. Na terceira sessão, perguntou-lhe: quantos anos tinhas quando deixaste de chorar? Essa frase desarmou-o. Não soube o que responder. Apenas baixou a cabeça e, por dentro, algo se quebrou. Começou a lembrar fragmentos da sua infância que guardara numa caixa sem abrir. A casa da sua infância em Suba, o cheiro à sopa aos domingos, o frio das manhãs sem abraços. A sua mãe era funcional, mas distante. O seu pai, ausente por completo. As vezes em que precisou de consolo e só recebeu silêncio. Os dias em que se trancava na casa de banho para chorar sem que ninguém o visse. Aí começou tudo. Aí nasceu a sua ferida. A sua terapeuta falou-lhe de Jung, da sombra, da criança interior. Explicou-lhe que não estava quebrado, mas fragmentado. Que o que vivia não era fraqueza, mas um convite a reencontrar-se. E que, enquanto não sanasse essa parte dele, continuaria a sentir-se incompleto, inseguro, desconectado. Foi a primeira vez que alguém não tentou consertá-lo, mas compreendê-lo. Começou a ter sonhos recorrentes. Num deles, caminhava por um bosque escuro. Levava uma lanterna, mas não funcionava. Sentia medo. De repente, via uma criança sentada entre as árvores. Era ele mesmo, aos 7 anos. Estava sozinha, a tremer. Quis aproximar-se, mas a criança fugia correndo. Acordava com o coração acelerado. A sua terapeuta explicou-lhe que essa criança representava a sua ferida original e que era hora de procurá-la na vida real. Um dia, impulsionado por algo que não soube explicar, regressou ao seu antigo bairro. Caminhou pelas ruas estreitas. Passou pela sua antiga escola e chegou à casa onde cresceu. Estava pintada de outra cor. Tinha grades novas, mas continuava com a mesma energia. Ficou parado diante dela durante vários minutos, respirando fundo, sentindo no peito uma mistura de nostalgia, medo e desejo de reconciliação. Nessa noite, escreveu uma carta. Dirigiu-a ao seu eu da infância. Pediu-lhe perdão por o ter abandonado, por o ter obrigado a ser forte, por ter calado tanto. Prometeu-lhe que, a partir desse dia, estaria com ele. Essa carta foi o início de algo novo. Algo que não sabia como nomear, mas que sentia profundamente verdadeiro. Começou a notar pequenas mudanças. Já não se exigia tanto. Permitiu-se dizer não pela primeira vez em anos. Deixou de responder imediatamente a cada mensagem. Começou a meditar de manhã. Comprou uma manta suave. Abraçava-se a si mesmo. E todas as noites, antes de dormir, colocava a mão sobre o peito e repetia em silêncio: estou contigo, pequeno Elias. Os seus sonhos começaram a mudar. O bosque já não era tão escuro. A criança já não fugia. Às vezes, olhava-o nos olhos, com curiosidade. Num dos sonhos mais potentes, caminhavam juntos. Não falavam. Apenas caminhavam. E ao acordar, Ilya Sepoglia sentia uma paz que não sentia há anos. A sua terapeuta disse-lhe: estás a ir bem, estás a integrar. Mas nem tudo era linear. Houve dias de recaída, dias em que se odiava por ser tão sensível, dias em que se sentia ridículo por chorar sozinho no carro, dias em que duvidava de tudo. Mas algo mudara.
Já não fugia desses dias. Atravessava-os. Vivia-os. Sabia que fazer parte do processo de cura implicava tocar o fundo para encontrar a sua raiz. Numa tarde chuvosa, recebeu uma chamada da sua mãe. Havia anos que não falavam com profundidade. Ela perguntou-lhe se podia visitá-lo. Quando chegou, Elias notou que a sua mãe envelhecera. Já não era a mulher fria da sua infância. Era uma idosa cansada, com a voz quebrada. Falaram um pouco, mas num momento ela disse: "Perdoa-me se não soube dar-te o que precisavas." Ele não respondeu. Apenas adiou-lhe e entendeu que o perdão nem sempre vem com palavras. Depois dessa visita, escreveu no seu diário: "Não preciso que o passado mude. Só preciso de deixar de viver a partir dele." E essa frase tornou-se o seu mantra. Cada vez que sentia que caía, repetia-a. E algo nele voltava ao seu centro. Jung tinha razão. A ferida pode ser o lugar por onde entra a luz. Conheceu alguém. Não foi uma história de amor ideal, mas foi diferente. Pela primeira vez, não tentou impressionar, nem adaptar-se, nem esconder a sua sensibilidade. Contou, desde o início, que estava num processo de cura, e a outra pessoa não fugiu. Escutou-o, sustentou-o, olhou-o com respeito. Essa relação não o completou. Acompanhou-o, e isso foi mais valioso do que qualquer conto de fadas. Numa noite, caminhando pela Zona T, passou por uma livraria e sentiu o impulso de entrar. Pegou num livro ao acaso. Era O Homem e Seus Símbolos, de Carl Jung. Abriu-o numa página onde dizia: "A solidão não vem de não ter pessoas ao redor, mas de não poder comunicar as coisas que te parecem importantes." Sentiu um nó na garganta. Comprou o livro, leu-o inteiro numa semana. E confirmou que estava no caminho certo. Numa sessão de terapia, a sua terapeuta disse-lhe: "Deixaste de agir como a criança ferida e começaste a tornar-te o adulto que ela precisava." Essa frase marcou-o profundamente, porque pela primeira vez percebeu que não estava apenas a sanar para si mesmo. Estava a construir uma nova forma de viver para o seu linhagem emocional. Começou a partilhar o seu processo com outras pessoas, sem pretender ensinar, apenas relatando. E descobriu algo poderoso. Quando te atreves a mostrar as tuas feridas desde a aceitação, os outros também começam a sanar. Como se a sua sinceridade quebrasse uma corrente de silêncio coletivo. Jung dizia que o encontro com o mesmo transforma quem te rodeia. E Elias estava a comprová-lo. Já não se tratava de fechar uma ferida. Tratava-se de abrir um novo caminho. Um caminho onde a dor não era inimiga, mas guia. Onde o passado não era uma prisão, mas uma ponte. Onde a criança ferida já não precisava de se esconder, mas brincar. Viver. Criar. Amar. Respirar. Por fim, a história de Elias é o reflexo perfeito de como os ensinamentos de Jung ganham vida quando alguém se atreve a olhar para dentro. O seu processo não foi linear nem glamuroso. Foi humano, vulnerável, caótico por momentos, mas profundamente autêntico. E nesse caos emocional começou a aparecer a luz. Porque, como ensinou Jung, não há despertar da consciência sem dor. O primeiro elemento essencial do seu processo foi o sintoma emocional desbordado. Essa crise no trabalho foi o detonador. Muitas vezes, acreditamos que estamos mal porque algo externo se desajusta. Mas, na realidade, o externo apenas ativa o interno. Elias não desmoronou pelo reclamo do seu chefe, mas porque essa injustiça ativou uma memória emocional não sanada. O abandono, a invisibilidade, a sensação de não poder defender-se sendo criança. A paralisia que sentiu Elias nessa cena é muito significativa desde a psicologia junguiana. Jung falava do afloramento do complexo quando um evento do presente detona um conjunto inconsciente de emoções, imagens e crenças que estão reprimidas. Elias não reagiu como um adulto de 37 anos. Reagiu a partir da parte de si mesmo que ainda era uma criança confusa. Isso é comum quando as feridas da infância não foram integradas. Ir à terapia marcou o começo da viagem para si mesmo.
Jung dizia que conhecer-se a si mesmo é uma das tarefas mais difíceis do ser humano porque requer coragem para ver o que se evitou durante anos. A sua terapeuta não lhe ofereceu soluções mágicas, mas perguntas profundas. Convidou-o a sentir, não a entender. E aí começa todo o verdadeiro processo terapêutico. A pergunta-chave, quando deixaste de chorar, não é apenas poética, é diagnóstica. Muitas pessoas deixam de chorar não porque sanaram, mas porque aprenderam a anestesiar-se emocionalmente. Esse corte emocional marca o início da desconexão interna. E quando desconectamos da dor, também desconectamos do prazer, do amor, da alegria profunda. O reencontro com a infância é um ponto essencial na terapia de Elias. Jung afirmava que dentro de cada adulto há uma criança que guarda o sentido mais puro do que somos. Sanar não é voltar a ser criança, é resgatar essa criança do abandono emocional. Elias fez isso escrevendo-lhe, visualizando-a, sonhando-a, dando-lhe um espaço emocional no seu presente. Os seus sonhos são outro elemento-chave. Jung considerava os sonhos como a linguagem direta do inconsciente. O bosque, a escuridão, a criança que foge, são símbolos universais. Representam a sombra, o que não foi integrado, o que ainda não foi abraçado. E a evolução desses sonhos, da criança que foge à criança que caminha com ele, é evidência de que o seu inconsciente está a começar a sanar. A carta à sua criança interior foi um ato profundamente reparador. Em terapia, esse exercício chama-se diálogo interno reparentalizante. É uma forma de quebrar o silêncio imposto na infância e de começar a oferecer à criança o que nunca teve: presença, escuta, amor incondicional. Não se trata de escrever bem, trata-se de falar desde a alma. As pequenas mudanças na sua cotidianidade são a prova de que a cura não ocorre apenas em grandes eventos, mas nos detalhes. Dizer não, permitir-se descansar, fazer-se companhia, deixar de correr. Jung falava do cultivo da individuação como um caminho lento, progressivo e profundamente íntimo. Cada decisão cotidiana que honra a tua verdade interna é um passo para a integração. Elias começou a habitar o seu corpo, comprou uma manta suave, tocava o peito, abraçava-se. Esses gestos, que parecem pequenos, têm um impacto imenso no sistema nervoso e no inconsciente. O corpo guarda as emoções não processadas, e quando começas a habitá-lo com ternura, algo dentro de ti deixa de estar em estado de alerta. As recaídas que viveu Elias são totalmente naturais. Sanar não é uma escada reta, é uma espiral. Há dias de avanço e dias de retrocesso. A chave está em não te julgares por isso. Jung ensinou que a sombra regressa de forma cíclica para ser integrada a novos níveis. Não estás a falhar se volves a sentir dor. Estás a aprofundar se te permites senti-la sem fugir. O encontro com a sua mãe foi um ponto de inflexão. Não porque ela se tenha desculpado, mas porque Elias já não precisava de uma desculpa para sanar. Jung dizia que o perdão nem sempre vem do outro. Às vezes, vem de ti para ti. Quando deixas de exigir reparação e começas a construir reconciliação contigo, a paz torna-se interna, não dependente. A relação amorosa que iniciou marcou um novo padrão de vínculo. Elias deixou de buscar salvadores ou pessoas para salvar. Começou a mostrar-se desde a sua vulnerabilidade. Esse é o maior sinal de maturidade emocional. Amar desde a verdade, não desde o vazio. Jung diria que isso é sinal de que o ego já não domina, mas que o eu começa a guiar. O livro que encontrou por acaso também é parte do processo terapêutico. Jung ensinava que, quando a alma está pronta, os símbolos chegam. Esse livro, essa página, essa frase, foram o espelho da sua transformação. A terapia não ocorre apenas em consulta. Ocorre em cada encontro que te reflete. Em cada palavra que te nomeia, em cada sinal que te diz, estás no bom caminho. O seu diário tornou-se um contenedor emocional. Jung recomendava a escrita como ferramenta de integração. Escrever o que sentes, sem filtros, sem correção, sem julgamento, é como traçar uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Elias não apenas sanava quando escrevia, encontrava-se.
dava-se existência. O processo de cura que viveu não se tratou de mudar o seu passado, mas de resignificá-lo. Jung dizia que o que negas te submete, o que aceitas te transforma. Elias não precisava que as coisas tivessem sido diferentes. Precisava de olhar para a sua história com novos olhos, com olhos de compaixão, e nessa mirada, o passado deixa de ser prisão e torna-se mestria. Esse processo também impactou o seu entorno. Ao tornar-se mais autêntico, as suas relações mudaram. Algumas pessoas afastaram-se, outras aproximaram-se com mais profundidade. Jung explicava isso como um reajuste do campo psíquico. Quando tu mudas, o sistema completo muda. E embora às vezes doa, essa mudança é necessária para que a tua nova versão tenha espaço para existir. O mais poderoso é que Elias começou a partilhar a sua história. Sem pretensão, sem protagonismo, apenas com honestidade. E isso é parte do caminho terapêutico. Quando te atreves a mostrar as tuas cicatrizes, não só sanas tu, como abres caminhos para outros. A ferida transformada torna-se ponte. Depois de tudo o que ouviste, sentiste e percorreste junto a Elias, quero fazer-te uma pergunta que pode parecer simples, mas que encerra o poder de transformar a tua vida desde a raiz. Foste tu o adulto que a tua criança interior precisava? Não respondas de imediato. Respira. Olha para dentro. Observa as tuas decisões, os teus silêncios, as tuas cargas. Que parte de ti ainda espera ser abraçada? Que emoções ainda evitas por medo de sentir demasiado? Jung ensinou-nos que o maior ato de transformação não ocorre fora, mas na alma. Mas a pergunta continua lá, batendo à porta da tua consciência. Já te escutaste de verdade alguma vez? E se todo o teu mal-estar atual não fosse mais do que o eco de uma criança que ainda não foi validada? E se a tua ansiedade, o teu perfeccionismo, os teus medos irracionais fossem, na verdade, a voz da tua criança interior que só pede para ser vista, não corrigida? Jung acreditava que o inconsciente não é nosso inimigo, mas um mestre que não deixará de falar até que o escutemos. Imagina por um momento que te sentas diante da tua versão de 5 anos. O que lhe dirias? Julgá-lo-ias? Apresá-lo-ias a sanar? Ou simplesmente o tomarias nos braços e lhe dirias: já passou? Estou aqui? Essa criança continua a viver em ti. Não se foi. Apenas se escondeu, esperando que o teu coração fosse um lugar seguro. A pergunta é: já o é? Notaste como muitas das tuas decisões nascem mais do medo do que da liberdade? Jung diria que ainda estás preso a padrões que se criaram numa etapa onde não tinhas recursos para te defenderes. Mas hoje tens. Hoje tens consciência. Tens palavras. Tens ferramentas. Então, pergunto-te: quanto tempo mais vais deixar que uma versão antiga de ti decida o teu presente? Pensa na tua história. Conheces-la? Ou apenas te lembras dos capítulos que doeram? Que partes de ti escondes para que os outros te aceitem? Quanto espaço dás à tua vulnerabilidade? Permites-te chorar ou ainda vês isso como fraqueza? Jung foi muito claro. O que resistes, persiste. Mas o que aceitas, transforma-se. O que estás disposto a aceitar hoje? Convido-te a deixar de te perguntar: por que me aconteceu isto a mim? E a começar a perguntar: para que está isto ainda presente em mim? Essa é uma das chaves do método socrático. Substituir a queixa pela indagação, o julgamento pela curiosidade. Porque, quando perguntas com amor, as respostas emergem do mais profundo. E aí começa a verdadeira mudança. Agora que viste este vídeo completo, convido-te a deixar nos comentários a seguinte frase: como um compromisso silencioso contigo. Como uma promessa que brota do mais fundo do teu ser. Hoje começo a sanar desde o amor, não desde a ferida. Escreve-o, não por nós, mas por ti. Para que fique gravado na tua história que hoje foi um dia diferente. Um dia em que escolheste olhar para dentro com coragem. E se chegaste até aqui, quero que saibas algo muito importante. És corajoso, és digno de amor e o teu processo importa. Ninguém mais do que tu sabe o que doeu. Mas também, ninguém mais do que tu pode dar-lhe um novo sentido. Lembra-te sempre,
Não há caminho mais sagrado do que o de reconciliar-te contigo. E embora ninguém possa percorrê-lo por ti, aqui estarás acompanhado. Finalmente, se esta viagem te comoveu, se algo despertou em ti, se finalmente sentes que tens um ponto de partida, convido-te a aprofundar ainda mais o teu processo. O caminho para o amor próprio, para a cura interior e para a verdadeira liberdade emocional não se faz sozinho. Por isso, queremos recomendar-te um curso transformador, Sou Suficiente, de Rolando Boicocheia. Este curso online é composto por 3 aulas ao vivo, desenhadas para te ajudar a desenvolver uma relação saudável contigo, sanar a tua autovalorização e construir uma base sólida de amor próprio. Não é teoria, é acompanhamento real, prático, profundo. Mudará a tua vida se decidires entregar-te de verdade. No final deste vídeo, deixaremos um pequeno excerto de Rolando para que ouças com os teus próprios ouvidos o poder das suas palavras. E lembra-te, o link para aceder ao curso completo está no primeiro comentário deste vídeo. Obrigado por nos permitires entrar no teu coração. Obrigado por confiares. Obrigado por nos permitires acompanhar-te. Hoje, não fechamos apenas um vídeo. Hoje abriste uma porta que não voltará a fechar-se.